Olá pessoal, neste tutorial demonstraremos como configurar o menu de desligamento por temperatura alta e o menu de temporização de retardo de desligamento. Para acessar o menu de desligamento, pressione e segure a tecla ESC por aproximadamente 4 segundos. Utilize a tecla de decremento, seta para baixo, para selecionar o menu DTA, que significa desligamento por temperatura alta. Neste menu, o usuário pode configurar a temperatura de acionamento do relé trip de desligamento, que varia entre 0 a 200 graus Celsius. Pressione SET e, utilizando as teclas de navegação, selecione o sensor desejado. Pressione SET e, utilizando as teclas de navegação, selecione a temperatura de desligamento recomendada pelo fabricante do equipamento que será monitorado. E para confirmá-la, pressione SET novamente. Repita esta operação para todos os sensores. Ao confirmar a temperatura de desligamento de todos os sensores, pressione ESC e o display numérico do EP3 exibirá a sigla TRD, que significa Temporização de Retardo de Desligamento. Este menu permite o usuário utilizar duas opções de parametrização de tempo para o desligamento entre 0 e 20 minutos para cada sensor, onde 0 aciona imediatamente o relé trip de desligamento e de 1 a 20 minutos o acionamento ocorrerá mediante ao tempo selecionado. Pressione SET e escolha o tempo desejado e o confirme pressionando SET. Para retornar à tela de monitoramento, pressione ESC. Atenção! Os valores usados na parametrização do exemplo prático a seguir são apenas de intuito instrutivo e de orientação ao usuário. Para parametrizar seu EP4, verifique as recomendações de temperatura para alarme e desligamento indicadas pelo fabricante do equipamento do qual deseja monitorar. A Electron do Brasil Tecnologia Digital Limitada não se responsabiliza por danos causados devido à parametrização de valores de temperatura incompatíveis com as recomendações do fabricante do transformador, motor ou máquina que esteja sendo protegida e monitorada pelo relé de proteção térmica EP4. Vejamos a seguir dois exemplos práticos para acionamento temporizado e para acionamento imediato. Exemplo 1. Para o primeiro exemplo, no menu Desligamento por temperatura alta, selecionaremos 150 graus Celsius como valor de desligamento para todos os sensores. E no menu de temporização de retardo de desligamento, selecionaremos 1 minuto como tempo de desligamento. Pressione ESC para acessar a tela de monitoramento. É importante lembrar que durante o acionamento do relé trip, o LED alarme e o LED de resfriamento estarão acionados no frontal do equipamento, conforme visto no vídeo anterior. Perceba que o sensor 2 atinge a temperatura de desligamento e aciona imediatamente a contagem com o LED desligamento trip, que piscará lentamente, ao mesmo tempo que o display numérico exibe a sigla D1, que significa que o acionamento do relé trip de desligamento ocorrerá dentro de 1 minuto. Ao completar 1 minuto de contagem, com a temperatura sempre acima dos 150 graus Celsius parametrizados no menu de desligamento por temperatura alta,
O relé trip de desligamento acionará, desligando o equipamento. Agora, o LED desligamento se manterá aceso enquanto os LEDs dos outros sensores estão acesos e piscará quando o LED do sensor que o acionou acender, neste caso, o sensor 2. Exemplo 2. Selecionaremos 150 graus Celsius como valor de desligamento para todos os sensores. E no menu Temporização de retardo de desligamento, selecionaremos 0 como tempo de desligamento. Desta vez, o relé trip de desligamento acionará de imediato, desligando o equipamento monitorado. E como visto no exemplo 1, o LED desligamento se manterá aceso enquanto os LEDs dos outros sensores estão acesos e piscará quando o LED do sensor que o acionou acender, neste caso, o sensor 4. Assim concluímos o tutorial dos menus de desligamento por temperatura alta e temporização de retardo de desligamento do relé de proteção térmica IP4 da Electron do Brasil.